Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos no ar com mais um Ponto Contra Ponto. Respeito a sua opinião, respeite a minha oposição. Estamos falando hoje na inauguração do nosso programa na temporada número 4, que é a temporada 2026, que vem trazendo ao vivo aqui para vocês informações, cultura, lançamento de obras literárias, e hoje nós temos o grande prazer de começar a temporada 2026 com um tema extremamente importante, já que estamos em mês de março. Tivemos no dia 8 a comemoração do Dia Internacional da Mulher, um dia que deve ser tomado por base para comemoração, mas para muita reflexão, e hoje nós trazemos um tema que é do universo feminino, mais do que de ninguém, e traz para a gente lançar uma obra importantíssima. Estamos falando da obra que recebeu o título Conservadorismo no Poder Judiciário, o aborto e o princípio da autonomia em debate. Nós vamos receber hoje aqui o organizador da obra, o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Dr. Nilton Teixeira Carvalho. Vamos receber aqui coautora do livro, doutora Liz Martins, que estará conosco hoje também, trazendo suas considerações, e ainda com o debate, com a participação da doutora Michele Corlait, advogada de família, especializada no direito de família, e nós vamos trazer os aspectos ligados a todo o tema, o aborto, a sua repercussão no judiciário e todos os vieses que atravessam essa relação dificílima na vida da mulher de se decidir pelo aborto e ter essa decisão respeitada ou não, inclusive pela sociedade, em forma de legislação. Nós temos aí uma legislação que contempla algumas modalidades de aborto, e nós vamos dizer delas o aborto chamado legal, e infelizmente ainda temos o tratamento do aborto ilegal, aquele que é praticado sem a chancela do Estado. Até onde vai o poder do Estado de limitar essa autonomia da mulher de regular o próprio corpo? Nós vamos fazer, então, o convite para os nossos convidados de hoje. Vamos tentar admitir aqui o Dr. Nilton Teixeira Carvalho, daqui a pouquinho deve entrar conosco. Um programa de opinião, um programa em que os participantes têm a sua responsabilidade pelas suas falas, têm autonomia para se expressar. Já estamos recebendo aqui o Dr. Nilton Teixeira Carvalho. Dr. Nilton, boa noite. Boa noite, Raci, tudo bem? Tranquilo aí? Tudo bem, ainda não consigo te ver, mas já estou te ouvindo, recebendo em algo bom som. Daqui a pouquinho chega a sua imagem aqui. Está com a câmera aberta aí? Tá, né? Vamos lá, doutora Michele Corlait. Doutora Michele Corlait também já pediu ingresso. Vamos ver se conseguimos admiti-la. Entrar ao vivo com a doutora Michele Corlait. Boa noite, doutora Michele. Boa noite. Você já aparece para mim. Tudo bem? Tudo bem. Ó, tivemos uma queda do sistema, literalmente aqui. Muito bem. Estamos enfrentando fortes chuvas, né? Não sei se aí em Belo Horizonte também. Nós estamos transmitindo um pouco aqui direto de Bom Jesus do Oeste, em Conceição do Pará, onde estou residindo. Vamos tentar admitir a doutora Liz Martins, que também já está chegando conosco. Doutor Nilton, o senhor está aí conosco? Estou aqui sim, ainda não apareceu a imagem, ainda não? Não, ainda não. Para mim já aparece. O doutor Nilton já apareceu? Oba, ótimo. Doutora Liz, boa noite. Olá. Bem, consegue? Tudo, estou te ouvindo e te vendo muito bem. Seja muito bem-vinda, obrigado. Boa noite, é um prazer estar com vocês nessa... Bacana, que bom, que bom. Olha, eu estava anunciando aqui o programa, e enquanto a gente vai fazendo esse convite para um e para outros, a gente dizendo que a gente está lançando hoje essa obra que é imprescindível na prateleira dos estudiosos, do direito de família principalmente, dos direitos da mulher, dos direitos humanos, que é o conservadorismo do Poder Judiciário, tratando do aborto e o princípio da autonomia, fazendo esse grande debate. E eu queria anunciar para os nossos internautas, para os nossos amigos, participantes aí que já estão conosco, agradecer a todos os presentes de todos, a doutora Zidineia, Amorim, Daila já entrou aqui, já está conosco, também tem visto aqui a doutora Anitta Zockin, aí também, ó, Zonikin, está conosco, outros colegas da área, o doutor Zé Anísio de Moura, nosso querido doutor Zé Anísio de Moura, coronel da Polícia Militar de Minas Gerais, e que tem o prazer de ser nosso colega hoje também, coordenador de curso de Direito. Muitos já entrando aqui. Deixa eu ver aqui, a gente não consegue administrar tudo, mas vamos falando aos poucos. À medida que nós vamos recebendo as participações, a gente vai cumprimentando,
dando um alô para a turma que já está dando aí o tchau para gente, dando um alôzinho. OAB de Itamanandiba, obrigado aí aos colegas de Itamanandiba, no nosso querido Vale de Quitionha, estão prestigiando e já estão conosco. Doutor Daniel Rabelo, também, nosso querido ex-aluno, atual colega, brilhante aluno, por sinal. É isso aí, nós vamos tratando aqui, e admitindo todos os colegas, colocando para vocês que o programa Ponto Contra Ponto tem esse nome justamente diante da possibilidade de a gente poder fazer discussões, debates com pessoas que tenham conhecimento de causa e que possam se manifestar livremente. Como eu disse antes, cada um tem a sua responsabilidade pelas suas falas, pelo seu conteúdo, mas o programa é um programa de interesse público. A gente traz aqui temas ligados ao cotidiano, temas que vão mexer com a vida de homens e mulheres, crianças, adolescentes, idosos, de negros, brancos, índios, pardos. Nós vamos falar de pessoas aqui com relação ao gênero. Nós temos todas as vertentes de gênero estudadas, analisadas aqui no programa Ponto Contra Ponto, sem nenhuma pecha, sem nenhuma intervenção. Nós não trabalhamos sob patrocínio, nós somos autônomos, então nós temos a satisfação de receber hoje, para esse debate, esse bom debate, nós vamos chamar o coordenador desse livro, que foi o orientador e coordenador, organizador do livro que nós estamos lançando hoje aqui, que é o doutor Nilton Teixeira Carvalho. Doutor Nilton, que já é conhecido aqui no programa, já é parceiro em várias outras iniciativas, que é pós-doutor de investigação e docência pelo Instituto Universitário Italiano de Rosário, na Argentina, doutor em Direito pela PUC do Rio, mestre em Direito Processual Civil pela PUC Minas, desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, já tendo ocupado o cargo de terceiro vice-presidente desse egrégio tribunal, também já ocupou o cargo de coordenador de gestão de inovação do Tribunal de Justiça de Minas. Doutor Nilton, um prazer tê-lo aqui conosco, agradeço mais uma vez seu pronto aceite para esse debate. Obrigado. Eu que agradeço aí, Rachid. Um abraço a todos, um prazer em revê-la, a Lins, a Michele e você também. Muito obrigado. Você prefaciou o livro falado, né? Hein? Você foi o prefaciador do livro, é isso? Eu já estava omitindo essa informação, não teria necessidade, mas fiquei muito feliz de poder receber esse convite, poder contribuir de alguma forma, ainda que não tão brilhantemente quanto a sua participação na introdução do livro, da obra. E o detalhe é que Vossa Excelência fez questão de constar, inclusive na introdução, de que não conheceu os artigos produzidos pelos seus alunos, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, antes do lançamento do livro. Isso é muito importante, para que as pessoas saibam que não houve nenhum tipo de interferência da sua posição, do seu posicionamento de julgador na composição dessa obra. Não se trata de uma crítica ao julgado, aliás, uma crítica construtiva, já que hoje já temos o trânsito em julgado, já é um processo do qual não se pode falar mais juridicamente, a não ser doutrinariamente, como nós estamos fazendo aqui. Convidando também aí a doutora Liz Martins. Doutora Liz Martins é uma das coautores dessa obra, né? Ela que teve junto com a doutora Gabriela Aurelino, o primeiro capítulo dedicado aqui do livro, que foi sobre as consequências do conservadorismo do judiciário na saúde da mulher. Ou seja, nós estamos aí falando do mês das mulheres, e a gente vai trazer aqui uma ótica de uma mulher, jovem mulher, estudiosa, pesquisadora do direito, hoje já com uma formação, já pela sua idade, né, já invejável, ela que é advogada, hoje já advogada, pós-graduada em Direito Penal e Criminologia pela PUC do Rio Grande do Sul, e é membro do IBCCRIM, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que se dedica ao estudo de ciência criminal, ela que faz um papel importante já hoje, junto à advocacia mineira e brasileira. Doutora, boa noite, muito obrigado por ter aceito o convite. É uma honra estar aqui noite, falar desse tema importante, principalmente nesse tema. É um tema não só de comoção cultural para mim, enfim, uma questão. Muito bem, recebi um pouquinho falha aqui a sua fala, não sei se é problema de circuito de internet, da instabilidade, mas a gente vai corrigindo ao longo do tempo. Ela que é coautora do livro, como eu disse nesse capítulo, e o escreveu com a doutora Gabriela Aurelino e também a doutora Maria Luísa de Fátima Randolfo Elias, a quem eu cumprimento. Doutora Gabriela até participaria conosco também hoje, não pôde, teve um contratempo de última hora, profissional, felizmente, né, trabalhando até esse horário, mas a gente agradece da mesma forma, já que nós vamos trazer as suas ideias também, que é através da doutora Liz Martins. E como debatedora, né, já que não participou da escrita do livro, mas ela que é uma excelente leitora, apaixonada pelos livros, pela obra e pelo direito, desde menina,
ela que tem parceria conosco aí na advocacia de família e inventários, sucessões, herança, há mais de 15 anos, foi aluna do doutor Newton Teixeira Carvalho, foi minha aluna na graduação, e a gente traz com muita honra, com muito prazer, a doutora Michele Corlait, ela que também hoje é advogada militante já há mais de 15 anos, especialista no direito de família e heranças, ela é bacharel em teologia também, membro e coordenadora da subcomissão de eventos da Comissão de Direito de Família da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seção Minas Gerais. Doutora Michele, muito obrigado mais uma vez por aceitar esse desafio conosco. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui de novo com vocês. Que bacana. Estamos juntos, então, aqui numa noite de festa, porque o lançamento de livro é igual nascimento de filho, né? A gente fala que todo filho que a gente põe no mundo, a gente tem uma responsabilidade por ele até a idade adulta e para sempre, e é verdade. E sobre os livros, eu queria dizer aqui para os nossos internautas, lembrá-los que esse ano nós teremos uma dedicação ao lançamento de obras. Todo o programa Ponto Contra Ponto, a gente vai trazer uma obra para lançamento. Lançamento virtual, já que desacontecem os lançamentos presenciais. Estive presente no lançamento dessa obra, foi na Associação dos Magistrados, em Belo Horizonte. Mas a gente diz que, poetas já disseram, né, que o livro nunca tem um fim. O livro ele é escrito e, ao chegar no final, ele é passado para o leitor. E cada leitor vai fazer o fim dessa leitura. Cada um que lê, lê e conclui sobre essa obra de diversas formas. E isso que nos torna investigadores, instigados que somos pelos autores a pesquisar, a buscar, a entender, a discordar. Nós estamos aqui hoje para fazer um debate. E eu quero chamar a atenção logo de plano, o doutor Newton vai me permitir aqui a fazer um elogio, né, e um grande comentário no princípio, de dizer que, até por sugestão dele, nós vamos analisar vieses que normalmente não são analisados nos julgamentos, nos nossos procedimentos judiciais, né, que são os procedimentos que são calcados muitas vezes em posições doutrinárias, jurisprudenciais, mas também morais, sociais, religiosas, e a gente vai tratar disso aqui hoje. A gente tem a grata satisfação de poder anunciar que nós estamos em 4 aqui hoje, sendo eu católico, sendo a doutora Michele protestante, né, protestante do Evangelho, temos a doutora Liz Martins, que é espírita kardecista, temos o doutor Newton Teixeira Carvalho, que é umbandista. Então nós temos 4 pessoas com opiniões religiosas diferenciadas sobre um tema como o aborto, por exemplo, conversando prudente e democraticamente, como deve ser todo debate, sobre os seus entendimentos desse tema. E isso muitas vezes falta aparecer para a sociedade como sendo base dos julgamentos, mas isso acontece no Poder Judiciário. Não só do viés religioso, também as ideologias políticas. É óbvio que o magistrado, a magistrada, ao ingressar num processo na condição de julgador, de julgadora, ele traz em si, apesar de toda a previsão da imparcialidade na lei, exigência da lei, ele traz em si a sua formação, os seus princípios, e isso vai ter um papel na leitura da lei, na aplicação do direito, e por isso que nós encontramos muitas vezes decisões díspares em casos parecidos, às vezes sobre o mesmo argumento legal, sobre o mesmo artigo de lei, nós encontramos posições e julgamentos diferentes entre si, e a gente vai fazer essa análise hoje aqui. Espero poder contar aí com a boa vontade dos nossos autores, coautores e da debatedora, para minha ignorância até sobre o tema, mas tentar aqui administrar essa nossa conversa hoje, dando, por exemplo, ideias de como nasceu a organização de um livro sobre o tema pelo doutor Newton Teixeira Carvalho. Só pode falar para a gente, doutor Newton, como é que foi essa ideia aí? Com prazer. Bom, chegou uma apelação no tribunal, na qual a mulher, após receber o diagnóstico de que o filho sobreviveria possivelmente no máximo 1 ano, ela resolveu fazer o aborto. Em primeira instância, o juiz negou. Então, ela apelou. E lá no tribunal, eu dei um voto favorável, uma outra desembargadora deu voto favorável, mas por 3-2 nós perdemos. Ou seja, prevaleceu a decisão da justiça de que não poderia se fazer o aborto naquele caso, numa interpretação restritiva, né, do artigo 108 do Código Penal, que tem que ser em razão de
aborto, de estupro, ou então em razão de além do aborto, né? Fazer o aborto em razão de estupro, ou colocando em risco a vida da gestante. Nada disso ocorria, mas eu tinha uma interpretação mais extensiva e também sempre levando em conta a autonomia, já falava para você, da mulher, de poder fazer esse aborto, né? Mas, então, foi negado. Aí eu queria ver também qual que era a opinião. Então, esse aluno meu lá do sétimo período, que estava na faixa de 22 a 27 anos, eu queria saber qual que era a opinião deles. Então, dei essa independência para eles escreverem e nós começarmos o debate, né? No sentido de verificar e fazer justamente essa distinção entre religião, moral e direito, né? Que nem sempre andam juntos e que nós temos, né? O Rachid denunciou. Eu sou um bandista, tá? Eu tenho uma concepção a respeito disso como bandista. Agora, como julgador, eu tenho que ter outra concepção. Mesmo porque também quem está pedindo para fazer o aborto é uma mãe que estava em sofrimento, né? Então, eu não estou julgando caso meu, estou julgando estava julgando um pedido feito em juízo com o objetivo de. Ela já estava sofrendo e sabia que não ia ter um filho por muito tempo, né? Mas era isso que foi debatido, professor Rachid, entre esses alunos e com plena liberdade e tendo essa fala sua também, que acho que o debate tem que ser franco, corajoso, né? Porque o judiciário já é em si muito conservador e muito paternalista, querendo ditar normas de conduta, porque desfazendo a pessoa que tem que ter a sua autonomia também perante o judiciário. Perfeito. Essa é a proposta. Perfeito. E eu queria entender o outro lado agora. Vamos falar aí das ex-alunas, né? Porque doutora Liz, aluna do doutor Nilton, doutora Michele também, vê o lado das alunas, como é que elas interpretaram aí essa vivência na academia. A doutora Michele há mais tempo, mas foi aluna também, teve experiências da prática da pesquisa. Como é que foi isso aí, doutora Liz? Essa coisa do professor chegar em sala e falar, olha, tem um voto aqui, fui vencido, analisem esse voto sobre a ótica de vocês, com o que sabem até agora. Sétimo período, direito de família, metade do curso já cumprida. A gente sabe que o direito ele é mutante, todo dia aparece novidade, mas vocês se debruçaram a estudar um voto de um desembargador no meio de votos de outros que foram vencedores. Como é que foi esse desafio de pegar uma tarefa escolar, uma tarefa acadêmica, e levar para consultar a família, amigos, colegas da própria faculdade, mas pessoas de fora do ambiente acadêmico também, para saber o que se pensava a respeito e chegar a escrever artigos como vocês escreveram nessa bela obra? Muito, professor. Eu queria vocês verificarem. Eu recebi acompanhando na live. Será que sua fala continua chegando picada para mim, não sei se para os outros. Tá bem, Michele? Doutora Michele? Tá picando? Deixa eu tentar. Tá picando muito. Tira o microfone externo. Tenta usar. Você está no telefone ou você está no computador? Melhorou? Então, vamos ver. Falei para ver se dá continuidade. Tá picando agora? Estou te ouvindo. Continue. Primeiramente, gostaria de agradecer e verificar o pessoal no eco, porque quando... Continua picando, doutora. Continua picando sua fala. Eu acho que essa conexão de telefone, de microfone Bluetooth, você está no Bluetooth aí, né? Pois é, eu acho que desliga o Bluetooth aí, tira esse microfone externo e fala com o microfone do telefone só, que eu acho que vai ser melhor. Vamos ver. Bom, ela deu aqui uma saidinha, deve estar reorganizando a conexão. Doutora Michele, a Vavela voltou, vamos ver. Agora voltou. Voltou? Vamos lá, fala aí. Pode falar, doutora, vamos ver se continua agora bem. Desculpa, gente. Eu tentei para ajudar na fala, mas depois foi contrário. Não, está picando a sua fala. Eu acho que é problema de conexão, é problema de internet. Na verdade, é que para mim, tanto a fala dela quanto a do Dr. Nilton chega com eco.
O iPhone tem esse problema. Quem está falando de iPhone, o iPhone ele parece que ele tem essa tendência da eco, gerar eco nos áudios ao vivo, e eu não sei se é o problema do iPhone, mas está me parecendo no caso dela é interrupção por causa de velocidade de internet. Eu não sei se é isso. Eu testei com dois internet diferentes. Tanto com Wi-Fi com... Tá picando a sua fala, doutora Alice. Infelizmente, tenta a conexão sua. Você tem conexão 5G e 2.4? Você tem duas linhas. Se tiver, você volta para 2.4, que às vezes a velocidade pode ser menor, mas a estabilidade é melhor, mais assegurada. Vamos ver, tenta se organizar e, se for o caso, sai e entra novamente para a gente ver se você melhora a conexão. E fala direto do microfone do telefone ao invés de usar o externo com Bluetooth, ok? Enquanto isso, doutora Michele, você podia nos passar aí as suas experiências aí como acadêmica que foi hoje, como advogada, militante, mas como é que é isso de pegar a tarefa acadêmica e levar para a vida real? Ou seja, pesquisar hoje, você que é mãe de duas lindas crianças, dois meninos maravilhosos, o Noah e o Ian, que devem estar aí acomodados aí, quietinhos aí com o pai enquanto você está conosco. Como é que foi isso aí, o seu trabalho acadêmico? Meu trabalho acadêmico de pegar... Você fala de trazer pesquisas para a vida... Foi desafiador, né? Como acho que deve ser para todo mundo. Principalmente porque as convicções que eu tenho, muitas vezes elas conflitam com a evolução do direito, né? Então, para mim, me despir das minhas convicções para estudar e trazer para a atualidade as coisas que eram debatidas dentro de sala de aula, as coisas que são debatidas, às vezes, no campo jurídico, é mais desafiador. Sim, e essa atuação você fala até em virtude da questão religiosa também, né? Já que é o centro de convivência, a família toda, né, tem essa vertente evangélica, protestante, e com convicções que soam mais ao conservadorismo do que a um progressista, né? Então, quando você fala do Dr. Newton mesmo, a gente sabe que sempre foi vanguarda, como juiz titular da primeira vara de família, aí, salvo engano, por mais de 15 anos, e a gente atuou muito junto em muitos processos com ele, a gente sabe que são decisões sempre inovadoras, vanguardistas, que têm um cunho muito de progresso dentro do próprio judiciário. Mas você também sentiu esse impacto, e fazendo esse trabalho hoje de pesquisa, você sente que isso, de alguma forma, motiva você entender mais do lado do outro também. Sim, de fato. Impacta de um lado e de outro. Quando eu faço na questão do direito, a minha convicção cristã impacta um pouco na questão da legislação, das novas leis que são criadas, das leis vanguardistas, da questão da proteção do direito da mulher e da vida humana e por aí vai. E quando eu fazia teologia, essas questões que às vezes eu estava imbuídas delas, me confrontavam dentro da sala de aula. Para mim, elas batiam de frente, principalmente porque eu vivia ali na instituição que eu fazia teologia, tinha uma casa de proteção à mulher, nós tratávamos de perto de questões de mulheres que sofriam violência sexual, abuso, de mulheres que engravidavam, mulheres que não conseguiam levar a gravidez adiante, mulheres que sofriam preconceito de dentro de casa, essas questões que o Dr. Newton julgou, né? E aí, para mim, essas duas coisas conflitavam bastante. Por muito tempo, inclusive, eu fui da questão que a mulher da nova lei, da lei que surgiu, da mulher que poderia abortar em casos de violência sexual, não é uma lei tão antiga assim, eu era a favor do aborto em toda e qualquer circunstância. A mulher foi violentada, eu achava que ela não deveria carregar com ela aquele fardo, aquela lembrança constante do abuso que ela tinha sofrido, porque afinal de contas era uma revitimização constante. E ao longo da vivência, dentro do carisma, dentro do seminário, eu fui mudando essa convicção por causa da vivência de outras mulheres que geraram filhos frutos de violência sexual, tiveram esses filhos, algumas entregaram para adoção, outras não. E isso foi mudando a minha convicção também. Perfeito. É importante você falar disso porque
essa vivência, não só em família, mas também dentro de uma igreja, dentro de uma organização religiosa, ela acaba te impactando muito pelo lado social, mas o direito te traz, pela via indireta, o lado humanitário também, de entender as pessoas que estão em sofrimento, como disse o doutor Newton, no caso concreto que ele julgou, onde ele sabia que ali estava uma mãe em sofrimento, e que nós vamos falar disso daqui a pouquinho, traçando aí o paralelo da questão do princípio, né, constitucional de garantia da vida, e essa vida entendida, a vida do feto e depois até da criança recém-nascida, mas também a vida da mulher, que pode ser questionada hoje até do ponto de vista da saúde mental, levada ao ponto de ela pensar no autoextermínio, ou às vezes até praticar o autoextermínio, o suicídio, diante da angústia, do sofrimento de estar carregando dentro de si um ser que foi desejado para nascer com saúde, para ser criado com todo carinho e amor, e que de repente passa para ser um fardo, como você diz, de ter que levá-lo até um parto que vai ser mal sucedido, ou uma vida que vai ser inviável. Isso que nós temos hoje poderia ser tratado aí pelo viés do aborto como sendo uma interferência direta do Estado, né, que faz essa inclusão do caso de aborto apenas para o estupro, a gravidez resultando de estupro e a gravidez resultando prejuízo ou perigo de vida para a gestante, como destacou o doutor Newton. Nós temos umas exceções, já foram abertas exceções, nós temos aí uma ação, né, que foi proposta para mudança desse entendimento até constitucional, e que ainda não é lei, né, o entendimento jurisprudencial. O doutor Newton vai poder falar um pouquinho para a gente da exceção no caso da mulher que tem o filho gerado e gestado com os casos de anencefalia, né? Aqueles casos de malformação cerebral que vão provocar uma morte ainda na vida intrauterina, ou logo ao nascer, ou por pouco período depois de nascido. Como é que é isso, doutor Nildo? Nós temos essa exceção também, né? Já é uma abertura, né? No sentido de que eu acho que não vai ter vida, né? Isso vai nascer sem vida. Então, por que a mulher vai ficar sofrendo na espera, né, de ter esse filho, porque não está dentro dos casos legais? Então, o Supremo largou, já dando uma interpretação mais extensiva a esse artigo. Mas também, o Rachid, pegando o gancho da fala da gente, a nossa proposta é a seguinte: a mulher que não quiser fazer, tudo bem, nós estamos querendo autonomia para ela. Aquela que acha que deve ter o filho e tudo mais, muito bem. Mas nós estamos trabalhando com a hipótese contrária, e aquela que não quer ter filho, ela é obrigada a tê-lo, né? Porque aí já é questão mesmo de subjetiva, muito pessoal, que isso o Estado legal está fazendo uma nova agressão contra essa mulher. Porque eu já tive um debate sobre esse livro, numa rádio até de Tamarandiba, mesmo, tem gente aí da Ativa, e ela falou: mas o meu irmão, a minha cunhada teve um filho que também estava com o diagnóstico que ia morrer e viveu. Eu falei: que bom que ela não tentou fazer. Mas nós estamos querendo também ouvir o outro lado, ou seja, aquele que quer fazer e que, na minha opinião, deveria ter o direito de se fazer. Né? Entra até mesmo essa questão religiosa, mas aquela pessoa que for religiosa vai seguir a religião. Agora, é aquela que sequer tem religião? É aquela que sente uma agressão. Ela vai, nesse caso, essa mãe, imagina, já não queria filho, já tinha esse diagnóstico, veio de casa, você vai ter sim esse filho. Será que isso não causa trauma tanto no pai, porque também era tanto marido e mulher querendo fazer, como também no próprio filho, né? Porque é um filho não querido, né? Desde a gestação, não querido por causa da anomalia, né? Cromossômica. Então, a proposta é esse diálogo. Se alguém quiser ter, que tenha. Mas e aqueles que não querem ter um filho? Não teria o direito mesmo desse abortamento? Isso eu acho que é democracia. E acho que o Estado tem que ser cada vez menos paternalista, menos moralista. Entra aí até mesmo aqui que nós chamamos, né, na área jurídica, nem na imparcialidade, né, mas na neutralidade do juiz. O fato de eu ser criado numa religião, perante uma sociedade, numa educação, isso deve interferir no meu julgamento? Eu penso que não, né? Eu acho que a autonomia vai ser levada quanto mais neutro o juiz for com relação aos fatos. Não, você não deve fazer porque você está pecando, você não deve fazer porque é uma vida humana que pode ter
ainda um desenvolvimento. Não, mas peraí, a pessoa é adulta, é maior, é capaz e fica sujeita a decisões como essa que gerou esse livro, rotulado justamente como pecadorias do Poder Judiciário. Essa é a minha preocupação. Perfeito. O caso concreto, inclusive, doutor Nilton, vamos colocar que ele foi levado até o judiciário. Era um caso que a mulher estava grávida e foi identificada aí nos exames, né, o pré-natal, foi identificado que o feto era um caso de síndrome de Edwards. Essa síndrome de Edwards é uma síndrome que tem uma interferência numa duplicidade do cromossomo 18, né, e que provoca anomalias várias, microencefalia e outras malformações que vão levar a uma morte precoce, ainda na vida uterina ou logo após o nascimento, com raros casos de sobrevivência após ou até um ano de vida, por exemplo. E isso carrega tanto para a mãe quanto para o pai, como o senhor bem destacou. A gravidez ela não implica só a mãe, nem só a mulher, ela implica todo o planejamento familiar, toda a estrutura da família e aquela angústia de saber que está gerando um feto, está gestando um feto que não vai ter uma viabilidade de vida. E nesse caso, então, o entendimento do tribunal para esse caso da síndrome de Edwards não foi estendido à compreensão que já se dá para os casos de anencefalia e que gera as mesmas perturbações. E aí, como o senhor bem colocou, a questão da autonomia da mulher, no primeiro momento, que é a detentora da gravidez, e até mesmo do seu parceiro, do seu marido, do seu companheiro, não é prestigiada. Eu faço e fiz até no prefácio da obra, eu fiz um paralelo e traçando assim, o seguinte questionamento. Nós temos uma tendência do tribunal, a aplicação fria da lei, e essa aplicação fria no que diz, a gravidez é fruto de estupro, está autorizado o aborto. Né? Infelizmente, se é viável ou não aquela gravidez, se aquela criança ia ser saudável ou não, não é colocado no primeiro momento. Não se preocupa com a vida desse feto, pode abortar porque foi estuprada. Ora, se essa gravidez não é avaliada na sua viabilidade, por que a gravidez, que é inviável do ponto de vista clínico, psíquico, mental, não pode ser interrompida sob as mesmas condições? Então, nós temos aí um conflito, inclusive, de ordem moralista, simplesmente, já que o aborto, em virtude do estupro, ele também é moralista, como o senhor bem destacou, a mulher pode não querer interromper a gravidez, levar a gravidez adiante, chegar lá na frente e dar a criança à adoção. Né? Nós temos casos em que até, citando aqui talvez até um pouco imprudentemente, né? Mas citando aí a questão da síndrome de Estocolmo, né? Da estuprada que até se apaixona com o estuprador, ou foi estuprada pelo próprio companheiro, que depois ela lhe dá o perdão. Mulheres são estupradas pelo próprio marido e podem engravidar dessa relação abusiva e lá na frente querer levar adiante a gravidez. Isso é uma questão de autonomia dela. Mas o Estado interferir a ponto de dizer, não, você tem que levar adiante uma gravidez, como tivemos casos aí, Brasil afora, recentemente, de juízas, inclusive, interferindo na vontade da criança, né, estuprada, literalmente estuprada, que vai ser quase que induzida a manter uma gravidez em nome de quê? De uma moralidade que não tem aí nenhum sentido do nosso ponto de vista prático, a não ser um viés religioso e moral que realmente impregna o nosso corpo no judiciário ainda. É só justificar para os nossos internautas, doutora Liz Martins está conosco aqui, mas está tendo dificuldades para poder acessar em virtude de fortes chuvas. Eu não estou conseguindo admiti-la aqui, talvez por causa da instabilidade da internet. Né? Nós não estamos conseguindo trazê-la de volta, doutora Liz, é uma pena. Mas vamos tentando aqui. Você volta aí, faz o convite de novo, que eu vou tentando te admitir aqui, tá bom? Bom, sobre essa questão, eu não sei onde eu coloco aqui para levantar a mão. Não preocupa não. Só para levantar a mãozinha assim mesmo. Assim, né? Isso. Pois é, essa questão dos dois artigos, o artigo que está no livro do Dr. Newton eu li, e a questão que você citou desse caso da menina que foi estuprada, foi considerado estupro porque, de fato, é estupro de vulnerável, né, menor de 14 anos, com relação na época da concepção, e o menino tinha 13 anos, se não me engano, 12 ou 13 anos. Os dois tinham um relacionamentozinho, ela engravidou, e aí foi levada a questão
foi levado ao judiciário, porque a mãe descobriu a gestação, já estava com mais de 20 semanas, foi levado ao judiciário para aborto. A questão é que essa questão foi muito debatida, inclusive nas igrejas. A nossa sociedade é uma sociedade, na sua maioria, ainda conservadora. Por quê? Nós viemos da Igreja Católica, nós viemos da Igreja Primitiva, que prega o valor à vida acima de tudo. E os princípios bíblicos para os cristãos, eles que praticam o cristianismo, em sua maioria, eles são imutáveis. A grande questão, e que eu sempre falo, e que é a minha briga também dentro da igreja, que eu até mencionei que eu tive problemas com relação a alguns pastores até que eu congregava, porque eu levava as questões do direito de família, que para mim me eram mais caras e mais sensíveis, para dentro da igreja, justamente para esse debate, provocar essa conscientização das pessoas. É que essas situações, essas questões, elas não podem ser debatidas com tamanha simplicidade. Nós não podemos ser simplistas ao ponto de achar que é preto no branco. O aborto é pecado, então vamos proibir, pronto, acabou. Não, abortou, vamos condenar essa mulher, ela vai ao inferno. Não, ou então ela tem direito ao aborto, pronto, acabou. Não é tão simples assim, não é preto no branco. Eu acho que para um julgador se despir daquilo que ele tem convicção, daquilo que ele acredita para julgar, eu acho que talvez, eu não sou juíza, mas eu acho que talvez passa pela cabeça. Não, eu vou permitir que um crime seja cometido, crime porque eu falo dentro da esfera do que se acredita, eu vou ser condenada ao inferno porque eu fui conivente com isso. A questão não é essa. Eu assim, como cristã e como atuante e estudante de teologia, estudei teologia, entendo que cada um responde pelos atos que pratica. Você não responde pelo meu pecado. E eu entendo que não é uma questão tão simples assim. Acho que quando uma pessoa vai procurar o conselho de alguém, ou dentro da igreja, ou uma mulher que sofreu um abuso, ou que está carregando, portando ali um feto, que vai ser incompatível com a vida, né? Eu entendo que, como cristã, Deus determina o dia de nascer e o dia de morrer. Ele nos conhece desde antes da concepção. Eu entendo que somos seres tricotômetros. Nós somos, além da nossa vida externa, da nossa vida terrena, nós temos uma vida espiritual que é eterna. Então, não competiria a mim dizer a alguém assim, você vai manter essa vida, você vai... Entende? Essas convicções são minhas. É o que eu acredito. Eu acredito piamente que a igreja está muito imbuída ao ponto de militar, levantando bandeiras, a ponto de promulga-se lei, não promulga-se, ao invés de pregar o evangelho de fato, ao invés de estender o amor de Cristo a essas pessoas que precisam de acolhimento. Se uma mulher chegava até mim no Jusdei ou na Casa Rosada pedindo ajuda sobre essas questões, eu primeiro instruía com o que estava dentro da Bíblia, com o que eu tinha convicção que era correto, e perguntava, qual é a sua decisão? Você consegue tomar uma decisão dentro disso tudo? A decisão era dela. Eu quero manter a gestação, eu não quero manter a gestação. Me ajuda? A decisão é dela. E dentro da decisão dela, o dever da instituição é acolher, apoiar emocionalmente e psicologicamente, fisicamente e financeiramente. Porque é muito fácil eu dizer para uma pessoa, mantenha a gestação que está inadequada, que não vai ter chance de sobrevivência no final. É o que eu faria como mulher. É o que eu espero fazer. Mas é muito fácil eu dizer para uma outra, faça, e eu abandoná-la com os problemas emocionais que ela vai ter, com os problemas físicos que talvez ela venha a ter, com os problemas de saúde que aquela criança vai ter, porque às vezes nasce uma criança e fica aí, por exemplo, o caso da menina Milagre, a Maria, que viveu mais de 3 anos anencéfala. O que isso vai demandar de uma família quando eu vou voltar para minha casa confortável, com 2 filhos saudáveis que eu sonhei e desejei tê-los, né? E que eu assumi, quando escolhi gestar, falei, da forma como vierem, eu os receberei e os terei, né? Foi uma opção minha e do meu marido, impor isso para alguém que talvez não tenha feito a mesma opção, condenar essa pessoa. Deixa só pegar o gancho para não passar do momento. Você falou uma questão importantíssima em tudo que você falou, muito coerente, mas tem uma questão em que nós ainda não chegamos lá, que nós não falamos ainda, mas que é essa autonomia da vontade da mulher, principalmente, ser respeitada ou não, conforme a sua procedência social. E eu queria que o doutor Nilton, inclusive, abordasse para a gente isso, doutor Nilton, porque o que a gente vai ver é que o sem número de abortos praticados no Brasil e no mundo, de forma clandestina, eles estão massivamente compreendidos naquela faixa da população de maior dificuldade e fragilidade financeira e social. Em suma, as mulheres e os casais pobres
não têm acesso pela legislação ao abortamento naquela sua tomada de decisão e muitas vezes o praticam de forma clandestina, correndo mais riscos de vida para a mulher, praticando o aborto de forma absolutamente informal, e eu cito isso até lá na nossa introdução do livro, no nosso prefácio, né, lembrando aí do caso do filme Pichote, né, de Hector Lambert, que a gente lembra lá, né, da prostituta que engravida e que vai lá fazer aborto e introduzindo uma vara uma agulha de tricô, né, na sua genitália para poder fazer o que é abortamento, para poder furar o útero, explodir a bolsa e fazer o abortamento. E mulheres que abortam todos os dias pelos terreiros das casas, nos banheiros de boteco, na madrugada na rua, que jogam o feto na Lagoa da Pampulha, e assim nós vamos assistindo essa tragédia que é o abortamento clandestino em virtude da repressão estatal e legal. E quando nós temos os abastados que simplesmente pegam um avião, vão para fora do Brasil, vão para um país onde o aborto é livre, pagam uma boa clínica, ou mesmo dentro do Brasil, ainda que clandestinamente, tem condições de pagar uma boa equipe médica, se interna, se hospeda num dia, sai no outro, rindo, linda, maravilhosa, e o aborto foi feito e consequências maiores não aconteceram. Então eu queria que o senhor desse uma abordada nessa questão dessa autonomia relativa que acaba imperando mesmo para a população pobre e frágil socialmente. Eu acho muito bem colocada essa questão, e foi debatida, e como o senhor falou, se controlada no passo, porque vamos chamar isso de hipocrisia, não é isso? Ou seja, o pobre morre vários vezes no aborto, tem estatística, 4, 5 mulheres morrendo por mês em razão de aborto, né? Aborto mal feito, aborto clandestino, nessas condições aí de enfiar a tampa de caneta PIC, né? Agulha de crochê, de tricô. Então, porque é interessante, né? Por exemplo, apesar da minha religião, eu sempre fui favorável à aprovação de uma lei de aborto no Brasil, justamente para que os pobres tenham que possam socorrer o SUS. Mas a minha proposta, Michele, é uma lei que, primeiro, dê condições para a mulher poder opinar com consciência, que apoie psicologicamente, que apoie financeiramente, que inclusive fala, ó, se você quiser ter essa criança, nós vamos dar ela em adoção, caso você não queira. Então, olha para você ver, por mais paradoxal que seja, se nós aprovarmos a lei no Brasil, o número de abortos diminuiria sobremaneira. E nós sairíamos dessa hipocrisia. E aí também poderíamos ter política pública com relação a essas mulheres pobres e necessitadas. Então, nós estamos anos para uma realidade. Nós estamos excluindo essas pessoas também do sistema de saúde. Então, acho uma tremenda hipocrisia. Você falou bem, aqui em Belo Horizonte tem clínicas clandestinas que fazem, né? Ou a pessoa vai para o exterior e pobre e pronto. Faz escondido e toma remédio em excesso, ou usa desses e acaba morrendo nessa atividade. Então, essa realidade omitida, essa invisibilidade dessas mulheres é que são questionadas, né? Porque estatisticamente isso não entra na contagem do IBGE, de nada, né? Porque todos nós sabemos, mas é como nós. E isso nós temos que fazer cessar, porque aí nós não estamos dando oportunidade, nós não estamos incluindo, principalmente a mulher pobre, saúde, nas políticas públicas, e estamos cerrando os olhos a uma questão gravíssima, que são os falecimentos dessas mulheres em consequência desses abortamentos. Pena, né? E pior que todos nós sabemos que isso existe e ficamos nessa hipocrisia também. Porque se nós endurecemos muito, se tem uma política pública e de até mesmo esclarecimento, nós estamos automaticamente reforçando o que também? O aborto clandestino. E quem leva vantagem nesse aborto clandestino morre de novo. Então, essa é a minha preocupação também. Mas dentro dessa proposta de um esclarecimento da pessoa para que ela faça o aborto com consciência, né? E não por necessidade, não por passar fome, não, né? E no segundo também, para aí, nós vamos encaminhar essa criança para uma adoção, caso você queira. Aí, de momento, né, eu quero fazer, então, que faça, mas ela tem esclarecimento e tem assistência do Estado e tem as condições humanas para fazer.
Muito bem, doutor Nilton. Eu queria até aproveitar esse gancho aí só para uma coisa importante. Quando a gente analisa essa autonomia de vontade dentro do texto legal, parece que está tudo perfeito, né? Se a gente for para o campo individual e no campo pessoal, a gente vai encontrar, só falou aí de uma possibilidade, as pessoas que se valem de medicamentos, por exemplo, fazer um aborto, né? E eu tive recentemente uma notícia que eu não poderia mais doar sangue porque o remédio que eu uso diariamente para o combate ao crescimento da próstata, ele é abortivo. E doando sangue, tomando esse remédio, se uma mulher recebe esse meu sangue, ela poderia, estando grávida, ela poderia vir abortar. Alguém comentou comigo assim, mas esse seu remédio é vendido tarja preta, como é que isso fica presa a receita? Não, eu tenho que ter uma receita médica para ele, para usá-lo, para combater o problema da próstata. Pois mas então quer dizer que se você passa um medicamento desse para uma pessoa que está grávida, que quiser abortar, ela vai abortar. Toma 3 comprimidos desses, 3 remédios desses e vai abortar. E aquilo me antenou com uma coisa que é a venda dos medicamentos, né, contidos aí. Alguns deles até para emagrecimento, eu lembro disso, tem uma onda aí infernal de pessoas presas vendendo medicamento para emagrecer, que eram abortivos, que são abortivos, e as pessoas praticam aborto tomando o quê? 1, 2 comprimidos, e pronto, acabou, resolveu o problema dela. Quando a pessoa vai se valer do sistema legal, que ela vai buscar um amparo do judiciário, o guarda-chuva da lei para dizer, olha, eu quero fazer o certo, eu não quero ter esse filho porque eu sei que ele vai morrer logo ao nascer, logo depois de nascido, ou antes mesmo de nascer, e eu estou em sofrimento psíquico, psiquiátrico, psicológico, e o Estado diz não, está amplificando esse sofrimento. E outra coisa importante, o senhor falou que agora eu quero ter ouvido a doutora Michele, que eu conheço algumas opiniões dela a respeito. Nós tivemos alguns casos no escritório, e, salvo engano, um deles, até o doutor Nilton sabe, participou em tese do caso, com orientações, de uma senhora que resolveu levar essa gravidez adiante, mas já era o 6º ou 7º filho dela, ela usuária de droga, o marido, o pai, na verdade, não era marido, o pai da criança também usuário de droga, abandonou nessa gravidez, e pronto. E a mulher resolveu levar a gravidez adiante, com o compromisso de dá-la em adoção, né, logo após o parto, o que foi feito. Tempos depois dessa criança nascida, essa mesma mulher procura autoridades e vai buscar recuperar o filho que teria doado lá ao nascer e que ela nem conheceu, e alegando que teria sido ludibriada, que teria sido convencida pelas enfermeiras, pelos médicos, a doar aquele filho, a levar a gravidez adiante para doar uma adoção irregular, uma adoção chamada adoção à brasileira, em que uma pessoa pega o filho recém-nascido de outra e dá como se sua fosse na criança e registra em seu nome, como se tivesse tido parto. O que é, sem dúvida alguma, uma contravenção penal de um lado e um crime do outro, né? Nós temos as duas modalidades. A pessoa registra um filho que não é dela como se fosse dela, sem passar pelo crivo de uma adoção judicial. Esse ponto, doutora Michele, você já me falou a respeito, nós conversamos, sobre a questão do trabalho até de igreja, de convencer a mulher, não por insistência e indução, mas convencê-la a partir do conhecimento de que, tolerando uma gravidez indesejada, até mesmo nos casos de estupro, essa mulher poderia contribuir, vamos dizer, com os planos de Deus para a vida daquele feto, para que ele seja levado até uma viabilidade de nascimento e depois, então, que o destino dele seja governado e administrado pela divindade. Me fala um pouquinho disso aí, doutora Michele, o que você pensa aí? A questão é a seguinte: toda vida é formada por Deus. Ponto final. Aquele ser, antes de ter um corpo, ele tem uma alma e um espírito. E para que ele venha a ser formado no ventre da mãe, Deus tem que enviar aquela alma e aquele espírito. Tem que tocar o ventre materno, abrir a madre da mulher para que aquela criança nasça. Independente da via de concepção, se for uma via violenta, não violenta, se foi... quando a gente fala que a gestação deve ser conduzida até o final, quando a gente... Não é a gente fala que deve. Eu nunca falei que deve. Quando a pessoa questionava e a gente orientava dentro dos princípios bíblicos cristãos, a pessoa vinha perguntar, a gente orientava dentro desses princípios, falando que a gente acredita, o que é pregado, o que está na Bíblia, nós orientávamos. Essa criança pode não ter sido planejada por você, mas ela foi planejada por Deus. A decisão é sua.
E usávamos exemplos de pessoas reais que tinham ali, que estavam ali no meio conosco, que haviam tido filhos vítimas de violência ou vítimas de outros meios, nós trabalhávamos muito naquela comunidade perto da Lagoinha ali, aquela comunidade, né? Então nós trabalhávamos com filhos de viciados, com filhos de dependentes químicos e tudo. Nós falamos, essa criança no futuro, ela foi planejada por Deus, ela tem um nome dado por Deus, ela tem, né, um destino dado por Deus. O dia de concepção dela foi planejado e o último dia de vida dela também foi. Então Deus tem... A gente não acredita que em uma vida simplesmente... Para cada vida é um propósito. Cada vida é um propósito. E a gente orientava dentro disso. Essa vida no futuro pode vir ser alguém importante, pode não ser nada, pode, né? Mas é uma vida planejada por Deus. E aí dentro disso a pessoa tomava a decisão. Quero levar a gestação adiante, não quero. O importante ali era dar o apoio e acolher, não julgar pela decisão. Havia mulheres que optavam por não ter. Né? Eu tenho pessoas dentro da família mesmo. A minha avó, eu vou dizer que sem medo nenhum, porque ela contava essa história. A minha avó ela teve 10 filhos e ela usou agulha de tricô para abortar. Ela dizia que as sequelas desse aborto eram maiores do que da criação dos filhos ou dos filhos doentes que ela teve, que morreram. Ela se sentia culpada por isso. Quando a pessoa resolvia ter e era conduzida à adoção, a instituição dava todo o apoio. Mas quando aquela pessoa não queria, eu sentia falta daquele apoio, sabe? Daquele acolhimento. Poxa, a pessoa não quer ter, é a opção dela, a escolha dela, ela tem livre-arbítrio, ela tem o direito de escolher e opinar, é consequência dela. Vamos acolher também, vamos dar apoio psicológico para essa pessoa que resolveu também não ter o filho. Vamos recebê-la aqui no nosso meio e tratá-la com o amor que a gente deve tratar, isenta de julgamento, isenta de condenação. Sim. Nós tivemos um caso, inclusive, do escritório, né, doutora Michele, de uma mãe nesse estado de sofrimento com relação à gravidez. Era um filho de uma relação extraconjugal, de uma senhora até de sociedade, que ela já tinha uma filha com o marido, depois teve essa segunda, e lá pelas tantas, essa segunda filha apresentou lá uma comorbidade, uma doença, salvo engano, uma leucemia, e aí, ao fazer exames ali, descobriram que ela não era filha do pai, não era filha biológica do pai, e aquele drama todo familiar foi trazido para a gente, porque, em paralelo, ela estava grávida novamente aí do marido, e quer dizer, ela querendo não levar adiante uma gravidez, porque trazia com ela toda a carga da filha que era, aspas, chamada adulterina antigamente, e que ela sabia que aquilo para ela era um peso muito grande, e ela agora tem um novo filho. Quer dizer, isso tudo conjugado com o que nós estamos falando, retira grosseiramente a autonomia da mulher. Nós estamos falando especificamente da mulher, porque no caso em tela e do julgado do Dr. Newton, que trouxe aí a formação desse livro, foi uma decisão que era inclusive do casal, era uma decisão concentrânea do pai e da mãe, né? E nós tivemos essa obra organizada aqui em vários capítulos, né? Porque são vários artigos produzidos pelos alunos, e nós vamos falar desde o aborto ilegal, que é uma questão que afeta a saúde pública, e nós temos todo aí o entendimento da saúde pública implicada por isso, também o direito ao aborto, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, ou seja, a gente olhar o lado da mulher que está em sofrimento, do casal, né, que não tem uma prioridade ou um prestígio sobre o direito do feto. Então fala-se em direito do feto, direito à vida, mas esquece que a vida da mulher também, às vezes, termina ali, não só por dar fim à própria vida, através do autoextermínio, do suicídio, mas uma mulher que vai viver sequelada mentalmente, psicológica, psiquiatricamente pro resto da vida. O aborto diante da jurisdição brasileira, ou seja, vários aspectos da legislação, mas aplicado no judiciário, ou seja, não só a lei, também o entendimento jurisprudencial, com essa prática toda feita no Brasil. E chegando à conclusão aí, doutor Nilton, eu queria já, nós estamos caminhando para o final, o programa sempre passa muito rápido, a gente fazer uma conclusão se o conservadorismo no Poder Judiciário ainda é preponderante sobre o princípio da autonomia, não só nos casos do abortamento, mas nos casos em que implica decisões de cunho pessoal, né, e a gente sabe disso aí nos casos tanto de divórcio, nos términos de relacionamentos, que foram tantas lutas para a gente chegar até um modelo em que hoje a gente pode até praticá-los extrajudicialmente, né, em determinadas condições. A gente vai ter um caminho de melhora nesse conservadorismo, se houver aí um refrigério
no Poder Judiciário a partir de novos magistrados e magistradas que talvez venham de uma nova formação, ou não? Só acho que é uma coisa que ainda demora muito para poder corrigir. O Rachid, eu acho que está melhorando. O judiciário ainda é muito conservador, infelizmente. Ainda quer ditar muita norma de conduta moralista, né? Quer se colocar no lugar do outro. Mas eu acho que essa juventude, os estudantes de agora, vem com uma outra mentalidade. Nessa proposta, entender que o sofrimento, como já foi falado várias vezes, de uma mulher que quer fazer o aborto e no judiciário. Eu acho que estou trabalhando até mesmo com empatia, né? Bastaria sentir, colocar no lugar dela e ver o sofrimento dela para tentar mudar de opinião. Né? Porque foi essa questão. A mulher, o marido não queria ter, mas o judiciário impôs que ter. Mas é aí, você já falou, nós já falamos, e o sofrimento desses pais, né? E ter o filho não querer, ter que viver com esse máximo de um ano. Então, nós precisamos mudar a realidade, precisa fazer uma releitura da Constituição, né, através da qual ela pede que sejam incluídos todos no ordenamento jurídico. E a partir de nós precisamos, e mais, você tocou num ponto seríssimo, porque nós estamos aí com a reforma, né, uma tentativa de reforma de parte do Código Civil. Vários colegas meus já se opinaram contrariamente, ainda acham e ainda falam assim, porque nós somos conservadores. Para mim, ser conservador é algo, entre aspas, maligno. Agora, vários colegas meus consideram isso como uma dádiva, ser conservador, fazer parte da tradicional família mineira, não respeitar a vontade do outra, e, em alguns casos, não quer levar uma presidência. Precisamos melhorar. O judiciário precisa entender, né? Não é o juiz no caso de outro. O outro que está na família não querer ter um filho, porque sabe que ele não vai sobreviver. Uma sobrevida no máximo aí que não vai continuar. Então, o judiciário precisa ser mais vanguardista ou entender mais as pessoas na sua subjetividade, na sua autonomia. Porque não adianta nada a Constituição garantir o direito de ação, a hora que o judiciário, uma improcedência como gerou esse livro, é uma negação do direito de ação prática. O que adianta? Eu só acionar o judiciário, mas não ser atendido na minha proposta, e isso me substituiu e disse que não, que eu tenho que ter um filho que eu não quero. Como que vai uma mulher aceitar uma proposta dessa? Entendeu? Uma coisa dessa. E, de novo, quem não quis ter o filho é a mulher e o marido, porque sabia que sofreram muito com a diagnóstico, sabia que o filho não ia adiante, e, portanto, acho que aí o judiciário tem que estar mais. Vamos falar da mulher, da autonomia do ser humano, e essa proposta de debater essas questões conservadoras no judiciário. Porque se nós tivermos uma mentalidade conservadora, é um debate furado. Porque você já sabe que no final vai haver um diferimento. Não está havendo debate, não está havendo crescimento, não está havendo democratização do direito. É essa a minha preocupação com isso. Tão degradado o conservadorismo, tão falada a família tradicional mineira, né? Não é por aí. Nós estamos discutindo questão séria para aquela mulher que já sabe, que a predisposa a não ter aquele filho. Né? E ela não está sendo ouvida. O sofrimento dela passou por um legalismo, um conservadorismo, e na minha opinião é até mesmo irritante, errado. Perfeito. Doutor Newton, eu queria aproveitar da sua fala e pedir que o senhor fizesse aí uma saudação para os nossos internautas, lembrando a vocês todos que nós estamos conversando aqui com o desembargador Newton Teixeira Carvalho, organizador, orientador dessa obra que nós estamos lançando hoje aqui, Conservadorismo no Poder Judiciário, o aborto e o princípio da autonomia em debate. Tivemos aqui a participação da doutora Liz Martins, que é coautora do livro, infelizmente devido à intempérie aí em Belo Horizonte de chuvas, ela acabou caindo aqui a conexão, mas a gente agradece muito a ela pela participação. Também a doutora Michele Corlait, que é advogada
especialista em direito de família, que nós agradecemos pela participação, lançando essa obra que é trazida pela editora Del Rey Bretas. Você consegue aí pela internet adquirir uma obra com 214 páginas de artigos produzidos pelos então alunos da Faculdade Dom Helder Câmara, em Belo Horizonte, sob orientação do doutor desembargador Nilton Teixeira Carvalho. Doutor Nilton, deixa sua mensagem para os nossos internautas, seu contato aí já está no Instagram, Nilton Teixeira Carvalho, pode procurar aí que a turma vai poder segui-lo, compartilhar das suas impressões. Doutora Michele também deixa aí o seu contato de Instagram para a turma fazer contato com você. Obrigado a todos, deixem suas mensagens, por favor. Obrigado. Um abraço. Foi um prazer estar com você, com a Michele. Desejo todos os votos nesse início do programa seu, que é muito útil, né? Para democrático também. Foi um prazer estar com vocês aí, ouvindo também, tendo essa proposta de debate, essa lutar aí empreendedor, uma posição de ideia. Isso, pela ideia contrária. Também um debate, né? Vamos ouvir a todos para nós construirmos um país melhor, um mundo melhor. É essa. Parabéns a você por mais voltar aí, fazia falta, e o programa sendo uma atividade tremenda. Parabéns. Um abraço. Muito obrigado. Vamos contar sempre com Vossa Excelência. Um abraço grande. Doutora Michele, obrigado. Deixa aí sua saudação para os nossos acompanhantes aí. Pois é, tudo isso me deixa claro que eu estou no lugar certinho que eu devia estar. Não serviria para ser julgadora jamais. Eu acho que eu não conseguiria ter um julgamento isento nunca. Faltou dizer que quando a gente fala de cristianismo, a gente coloca que a nossa vontade, o nosso querer, ele não é imperativo. A gente deixa a nossa vontade de lado para fazer cumprir a vontade de Deus. Então, a gente se coloca no papel de segundo. A gente navalha a própria carne, mata a própria vontade para poder se sacrificar em prol daquilo que seria um princípio imutável, bíblico, cristão. Então, eu consigo entender a questão dos julgadores que julgam contrário a essas mães que buscam o judiciário nesse desespero, nesse afã de, às vezes, finalizar uma gestação que está ali colocando em risco a vida dela, porque toda gestação acaba, no final, podendo ser um risco mesmo. Entendo também o lado dessa mãe que procura esse judiciário. Eu não consigo deixar de pensar que talvez se eu estivesse no lugar delas, eu sentiria a mesma angústia, a mesma dor. Né? Principalmente sendo mãe, eu acho que eu consigo compartilhar disso, de talvez sentir, levar até o final uma gestação que eu não poderia trazer comigo o filho para casa de volta. Né? Mas consigo entender esse outro lado dos julgadores que são conservadores, porque eu também me coloco no lugar de conservador, embora eu não tente impor o meu conservadorismo a ninguém. Okay. No papel de querer preservar a questão dos princípios. Mas entendo que, ao invés de levantarmos bandeiras contra a legislação que inevitavelmente vão ser promulgadas, porque vão acompanhar o avanço da sociedade, que a gente levante a bandeira dentro de onde a gente deve levantar do cristianismo. Antes de falar dele, viver ele. Porque é muito fácil eu exigir que alguém faça algo que eu mesma não consigo viver. Então, antes de pregar e sair exigindo que alguém faça algo, que eu viva ele na pele, que eu me coloque no lugar daquela pessoa que tente viver aquilo. E foi muito, muito enriquecedor poder escutá-los hoje, foi maravilhoso, agradeço a oportunidade, gosto muito desse programa e espero que nós tenhamos muitas outras edições. Estamos aí às ordens, @Michele Corlait. Isso, @Michele Corlait ADV. A Michele Corlait ADV, para aqueles que quiserem te acompanhar e compartilhar suas ideias também. Um abraço a você, doutor Nilton, doutora Liz, muito obrigado aí pela participação no desafio. Está lançado o novo Contraponto de 2026, com a obra aí, Conservadorismo no Poder Judiciário, o aborto e o princípio da autonomia em debate. E assim a gente agradece a todos vocês que nos acompanharam, lembrando que na semana que vem a gente está de volta. Grande abraço, obrigado a todos. Tchau. Abraço, boa noite, até uma hora.